Amigo, olá você, minha amiga. Estamos aqui com mais uma teleaula de Geografia do Amapá. Para você que vai prestar o concurso do CFO, PMBM e outros concursos que porventura venham a cair o tema Geografia do Amapá. Comigo, professor Edivander Marinho, e você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Muito obrigado por estar comigo aqui, estar com a gente nesse momento. A gente vai trabalhar hoje, né, um cenário diferente da questão ambiental. Nós encerramos na última aula com hidrografia. A gente vai trabalhar a parte de economia. Observe bem. Economia do Amapá. Você tem a economia vinculada aos setores da economia, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Observe bem, galera, setor primário, secundário, terciário. Setor primário, tudo aquilo que você retira da natureza, a nível de coleta e de colheita, a nível de criação e de caça e pesca, a nível de toda uma estrutura que você vai precisar, tão somente do aspecto natural, floresta, solo, água, ar. Setor primário, aquilo que você, por primeiro, vai tirar da natureza. E o secundário, aquilo onde você vai pegar o que foi retirado da natureza e vai transformá-lo, vai manufaturá-lo, vai gerar agregação de valores. Indústria alimentícia, por exemplo, indústria têxtil, por exemplo. E depois o setor terciário. Setor terciário, aquele que se trabalha a parte comércio e serviços, que por sinal é aquilo onde você mais vê população trabalhadora inserida, população economicamente ativa. PEA é mais inserida no setor terciário. Então, setor primário, secundário e terciário. Então, a gente vai começar aqui, pessoal, com os setores que envolvem a natureza. Bem aqui no nosso quadradinho aqui, né? Quero que você preste bem atenção na atividade econômica, nosso material. Temos aqui o setor primário. Vamos trabalhar aqui, iniciando com a agricultura. Pessoal, nos últimos anos, tem se ressentido a escassez de incentivos e falta de um plano compatível. Preste bem atenção. O setor primário, que tem a agricultura, que tem a pecuária, que tem os três extrativismos, animal, vegetal e mineral, todos eles estão melhorando. Falta melhorar muito, mas o que tinha uns 30 anos atrás, ficou para trás, houve os investimentos até externos, né? Por exemplo, quando tu falas em agricultura, tu lembra em determinados produtos que, inclusive, a FCC ela é campeã em fazer pergunta do tipo produto X, produto Y, produto Z. São os principais da Amapá, então pode colocar, por exemplo, a soja, o milho, pode colocar a mandioca, tu pode colocar a banana, pode colocar a melancia, mas você pode colocar também o açaí, pode colocar o abacaxi, exemplo, né? Pessoal, quando se fala em produtos como soja, milho, mandioca, banana, melancia, açaí, abacaxi, cupuaçu, algodão, cana, café, arroz, produtos relacionados a um cultivo onde mais de 80% já se tinha aqui no estado. Então, a Amapá sempre teve a produção de açaí, mas era bem pequena. Sempre teve o cultivo da melancia. Agora, o cultivo da soja é algo realmente mais recente. A gente observa que são produtos que a gente já trabalhou isso aqui, são commodities, estritamente investidos a nível de exportação. Então, a Amapá está no meio desse índice exportativo. E eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte: quando a gente fala em produtos como a soja,
que é um produto muito rentável a nível de exportação. Então, o Amapá ele tem essa produtividade, muitas vezes relacionados a determinados setores, por que não? Sempre relacionados a determinados setores locais do Amapá. Tu vem pela parte mais leste, né, do sudeste até o nordeste do Amapá, você vai encontrar o Cerrado. Já falamos, inclusive, aqui na aula de vegetação, que é justamente na área do Cerrado e do Campo de Várzea que nós temos esse alto índice de produtividade. Porque você não vai pegar a área da floresta e vai retirar. Tu vai pegar aquela área que já tem uma vegetação herbácea, uma vegetação rasteira, e vai colocar esse produto aí. Observe bem. A prova da FCC é bastante interessante. O cara pode colocar uma pergunta bem pragmática, bem, vamos dizer, conteudista, né? Com esses produtos. Lembrando que o milho é um produto muito a nível de exportação. Só que eu já falei aqui também, falei de novo, o milho no Brasil, mais de 80% da sua produção é voltada para o produto de ração para gado bovino e bubalino. Milho, estou falando do milho. A soja, a soja é um produto imperador de tanta coisa, né? Relaciona-se aí ao óleo de soja, ao leite de soja, a carne de soja, né? Que a gente vê muito em escolas públicas, né? A gente vê a soja sendo usada até em remédios, né? É um produto que realmente ele tem a sua relevância gigante, né? E a soja tem sido cada vez mais desenvolvida a nível de exportação, mas ainda tem muito pouco a nível de toneladas realmente para a gente fazer um alarde gigante. Mas falar aqui uma coisa prejudicial, de fato, não tem como. Mandioca é uma coisa bem interessantemente nossa, né? Uma coisa bem amazônica, é um tubérculo, né? Um parente da batata. E para quem não sabe, né? É um contexto bem assim, tô de olho, investido, né? Na questão relacionada à farinha. Por exemplo, se tu fala em farinha, fala em mandioca, né? Ah, mas tem a macaxeira, outro tipo de mandioca. Alguns pensam que é a mesma coisa, né? O aipim. Mas esses tubérculos aí, galera, eles são importantes. Tá? Até a nossa conceituação de estilo de vida tucuju, estilo de vida amapaense. Poxa, se você fala que você não come farinha, é porque você deve estar realmente querendo fazer o concurso e está querendo pensar no TAF, né? O teste de aptidão física, e está fazendo uma dieta. Porque geralmente a farinha acompanha. Poxa, a gente coloca farinha em tudo, né? No açaí, na abacaba, na banana amassada, no abacate amassado. Tem gente que coloca no café, alguns comem piquiá com farinha, pupunha, enfim. Agora prestem atenção no que eu vou falar. A mandioca ainda não é um commodity, não é um produto relacionado à exportação, mas vai acontecer com a mandioca o que aconteceu com o açaí. Por quê? Manja aquela tapioquinha? Pois bem, lá nos Estados Unidos os caras estão relacionando a tapioquinha como sendo aí um novo tipo de taco, né? Um novo tipo aí de chile para colocar. A gente sabe que a gente coloca manteiga, mas o cara vai com certeza colocar Nutella, vai colocar bacon, vai colocar ovo. Já se coloca ovo, né? Alguns colocam ovo, queijo, presunto. Então isso é uma coisa que fatalmente transformar-se-á em, sim, commodity rapidamente. Banana, produto que tem, é uma fruta por excelência muito relacionada ao que nós chamamos de mundo global. O mundo gosta de banana. Só que a banana é um produto muito perecível, tanto é que você vê quando chega no supermercado, nas feiras ou mercadinhos, que ela vem geralmente verde, para que ela fique realmente madura no tempo que estiver ali, e não dura nem um mês. Tem casos que você pega a banana que está um pouco verde, ela fica no carro 1 hora, está chegando na tua casa e já está praticamente quase madura. É um produto e tanto, que tem uma rentabilidade gigante lá fora. Melancia, a relevância da melancia vem crescendo, é um produto que tem relação com os grãos, com o cenário de você desenvolver melhoramento para digestão, né?
e aí você começa a entender a melancia como algo que está crescendo bastante no Amapá. A gente vê nas feiras, a gente vê os caras que trazem de navio, de embarcações menores. É um produto que está crescendo demais. É uma fruta tanto também muito usada na farmacêutica, na questão de bomboniere e tudo mais. Está crescendo. Açaí, não vou nem falar. Quando se fala em produtos como açaí, galera, a nível de economia, a nível de produtos fruta, né? O cara pode colocar assim, o açaí é o Rouconcourt. O que é o Rouconcourt? É uma denominação francesa, Rouconcourt, onde você não precisa colocar esse produto na análise, vamos dizer assim, é do que nós chamamos, bora fazer aqui o embate, que é o primeiro produto em termos de fruta, primeiro, segundo, terceiro. O açaí tem que ser o primeiro, sempre eterno, né? Então, Rouconcourt, que nem o Pelé, saudoso Pelé. Em qualquer tipo de análise de quem era o melhor jogador do planeta, o Pelé estava lá em cima, depois se colocava Zico, Romário, Cruyff e tudo mais. O Pelé era Rouconcourt, o açaí, Rouconcourt. Lembrando, o açaí, galera, ele está crescendo a nível de produtividade cada vez maior, porque passou a ser um commodity global. Claro que no exterior, Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Israel, Austrália, se utilizam muito e ainda se utiliza bastante, né, como suplemento nas academias. E aí tem aquela questão de colocar amendoim, chantilly, granola, guaraná, banana, enfim. Tudo menos farinha, né? Só que aí, como eu falei, a farinha pode se tornar um commodity, mas o açaí tem no Amapá um dos maiores produtores nacionais e, por que não, mundiais, lembrando que assim como aconteceu com a seringueira, né? A gente pode ver aí uma biopirataria já crescente, infelizmente, né? Já tem gente plantando açaí, já chegou nos meus ouvidos, não foi só de uma pessoa. No Sudeste Asiático já tem gente plantando açaí, se bem que o açaí já tinha em locais da América Central. E muita gente, inclusive no próprio país Brasil, lá em Goiás, Mato Grosso, se tirava mais o açaí para tirar o palmito. E agora é uma coisa incomensurável. Diz a lenda que se você não usar com nada, só ele, é a melhor vitamina possível do planeta. O açaí é um produto que, inclusive, pode ser trabalhado com uma pergunta. A gente vai colocar na questão dos exercícios, perguntas sobre o açaí que provavelmente vocês vão gostar bastante. Abacaxi é uma coisa que a gente vê muito aí, Porto Grande e tudo mais, e outras coisitas mais. Cana-de-açúcar sempre existiu, está crescendo. Café sempre existiu, está crescendo. Algodão sempre existiu, está crescendo. Arroz sempre existiu, está crescendo. Então, produtos da agricultura que estão crescendo, a pimenta do reino está crescendo. E a gente vai percebendo que o contexto todo é que o Amapá tem essa grande potencialidade a nível de colheita. Os investimentos estão crescendo, mas mesmo assim, como eu comentei no início da aula, ainda falta um pouco mais para que se chegue no nível razoável para bom. Está razoável, vamos dizer assim. E aí chegamos na pecuária. Pessoal, a pecuária no Amapá também é uma coisa importante. Preste bem atenção no que eu vou falar. A Amazônia, enquanto Grão-Pará e Maranhão, lá do século XIX, quando você tem a questão pombalina, que inclusive cai em História do Amapá. Um abraço para meu amigo Guaraci Pastana, que trabalha junto comigo aqui a História do Amapá. Um dos melhores, se não o melhor professor do estado do Amapá, principalmente em História do Amapá. A pecuária foi introduzida mais intensamente pelo Antônio Lemos. E aí você tem a política pombalina também dando aquele ênfase na diminuição do poder, da influência dos jesuítas e tudo mais. E aí você tem o Antônio Lemos trazendo o gado bubalino para a Amazônia, para áreas paraenses, Marajó, Santarém. E aqui também, a gente sabe que esse local era pertencente ao Grão-Pará e Maranhão, depois Pará.
Então, o gado bubalino, o búfalo, já estava aqui. Já estava aqui quando você cria o Amapá enquanto território em 1943, você já tem o gado bubalino. Então, você tem gado bubalino, búfalo. Você tem o gado bovino, boi, vaca. Você tem suinocultura. Você tem avicultura. Podia ser melhor, mas está crescendo. Você tem apicultura, bem pequena, mas existe. Cunicultura, coelho pequeno, existe. Carcinicultura, camarão, sim, de fato existe. Mas vamos parar aqui, galera, no bubalino e no bovino. Preste bem atenção. A quantidade, isso aí tem até de prova da FCC, de gado bubalino é bem maior que a de gado bovino. Chegou a ser, galera, aí o dobro. Hoje não é o dobro, mas digamos que você tenha hoje, vamos dizer, 90 mil cabeças de gado bovino. Você tem 150 mil cabeças de gado bubalino. Então tem mais búfalo do que boi. Só que nos últimos 10 anos, a quantidade de gado bovino vem crescendo. Eu mesmo, nas minhas andanças no Amapá, nos últimos 3, 4 anos, já observei isso. Até mesmo aqui, no Cinturão Verde de Macapá e Cinturão Verde de Santana, a gente vem observando o crescimento, sim, pessoal, de cabeças de gado bovino. Mas a pergunta que não quer calar é: por que tem mais búfalo do que boi? Pois bem, quando o Amapá era pertencente ao Grão-Pará e Maranhão, no século XIX, quando o Amapá era pertencente ao Pará, no século XX, já existia o gado bubalino aqui, como eu comentei. Mas tem um porém aí que eu quero que você entenda mais intensamente. Quando se fala em pecuária bubalina, o búfalo ele é um animal que foi trazido da África e da Ásia, Sudeste Asiático principalmente, e chegando aqui ele foi sendo domesticado. Só que a domesticação do búfalo ela é bem mais recente que a domesticação do boi. O boi é domesticado antes de Cristo. São mais de 2.000 anos. Você tem aí a domesticação do búfalo com 500 anos, 600 anos. E mais uma coisinha. O búfalo é melhor resistente às inundações das áreas de várzea, a lama, de repente até lutar contra predadores naturais aqui da Amazônia, como a onça, como o jacaré-açu, como a sucuri. Então, pessoal, o búfalo ele é mais resistente que o boi, pelo menos no que tange a Amazônia aqui oriental, nosso Amapá. E é o gado bubalino, então, onde tem uma sequência bem maior. O Amapá já foi um grande exportador, podemos dizer assim. Ele já foi um grande exportador de gado bovino, e principalmente bubalino, principalmente para o Oriente Médio, até o início do século XXI. Só que devido a alguns problemas de ordem técnica, principalmente levando em conta o contexto nacional, a gente foi prejudicado por questão de contextos de febre aftosa e coisa do tipo, que achavam que tinha muito aqui, e na verdade não tem. Ficou confirmado que não tem. Mas, de qualquer forma, a gente perde para Pará, a gente perde para Amazonas, perde para outros estados. Só que, como eu falei, também na agricultura, né, eu falo agora na pecuária, a potencialidade é gigante e a gente pode sim utilizar-se das áreas de campo, de várzea, de cerrado para a gente entender essa expansão da pecuária. Lembrando, pessoal, é muito simples. Na pecuária, você tem o gado e pode ser levado de um lado para o outro. A produção não é intensiva, a produção é extensiva. O gado é criado solto. Já na agricultura, o produto está fincado na terra. Não tem jeito de levar para o outro lado se houver uma enchente, tiver uma seca, alguma coisa, tipo de praga, como já teve na mandioca, mas o governo agiu rapidamente, não somente o estadual quanto o federal, para estancar esse problema de um fungo que surgiu do nada na mandioca aqui do Amapá, em terras indígenas. Isso daqui foi visto no passado, né? Pois bem, pessoal, então a pecuária evolui, cresce, e a gente começa a entender
búfalos e boi sendo o principal nível de pecuária. Pessoal, isso a nível de agropecuária. Chegamos naquilo que a gente entende como o extrativismo. A gente precisa entender, entendemos agricultura e pecuária, vamos entender aqui, pessoal, também o extrativismo. Não esquece, pelo amor de Deus, que o extrativismo, ele não é a agricultura, ele não é a pecuária. O extrativismo é você extrair da natureza aquilo que ela está te fornecendo. A agricultura, você está colhendo aquilo que você cultivou. Pecuária, você está criando aquilo que você está tentando domesticar. Lembrando que na pecuária, qualquer tipo de bicho, né, que você está criando, envolvendo aí um objetivo de vendê-lo, ou seja, um objetivo comercial e financeiro, é pecuária. Agora, se você retira da floresta, retira do campo, retira da água, do rio, do lago, é extrativismo. E nesse caso aí, tu tens o extrativismo animal, o vegetal e o mineral. Então você tem o extrativismo animal, só pode ser caça e pesca. Pessoal, eu vou fazer isso aqui na caça, vou riscar. Por quê? Pensa bem, será que o Amapá, que é o estado brasileiro da Amazônia mais protegido, mais preservado de todos, derem fazer a caça, então está gerando um problema sério a nível de essência e de estigma da nossa região. Pois bem, quem vai caçar é o quilombola, é o indígena, o ambos, o ribeirinho, tranquilo. Mas devido à questão de leis ambientais, análise aí da questão do ICMBio, do IBAMA, da própria SEMA, né? A gente não vai colocar como produção a nível de rentabilidade, exportação, nada disso. Agora, no caso da pesca, sim. Aí tu tens uma questão, de repente, do FCC. Primeiro, assim como na pecuária tu não consegue atender toda a demanda, tem que ter exportação, no caso, desculpa, importação, mesma coisa a pesca. Então, se você gosta de pesca, se você come peixe, se você é aficionado nesse tipo de prato, lembre que, teoricamente, tem produtos, tem tipo de peixe que é mais barato, tem peixe caro também. E o que acontece? O amapaense, enquanto o amazônida, gosta bastante de pescado, e o pescado amapaense é um pescado que, a nível de exportação, ele é rentável, mas nós temos alguns problemas. Primeiro, a pesca artesanal. Muitos outros estados do Brasil, especialmente da Amazônia também, ou seja, então tem aquela modernidade imensa que a gente vê em pesca no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, coisas do tipo. E lá também tem um artesanal. Então, a pesca aqui, ela acaba sendo deficiente, ou então tu tem uma pesca boa, tu tem uma quantidade muito louvável, tu tem um litoral muito piscoso, a piscosidade, né, a quantidade de peixes do Amapá também é muito grande nos lagos e nos rios, mas o que acontece? Faltando a envergadura de uma tecnologia mais hábil e mais operacionalizante, a gente acaba perdendo parte da produção. Lembrando também, durante muitos anos, e até hoje ainda existe, só que diminuiu bastante devido à ação positiva da PM, né? Você tem aí a questão da pesca clandestina. Muito do nosso estado foi alvo de pesca clandestina, especialmente no período do defeso, especialmente naquele momento onde você acaba definindo, né, que 3, 4 meses do ano tu não vai pescar, porque é o período da reprodução, da ovulação, enfim. O que você tem? Você tem um produto que pode muito bem estar sendo levado por embarcações clandestinas do estado vizinho Pará, já houve casos de estados do Amazonas, já houve casos de países que trouxeram embarcações na costa amapaense, como países como os Estados Unidos, como França, Holanda, Japão, onde foram pegas. Hoje não se tem mais notícia,
Mas algum tempo atrás você pegava algumas embarcações, navios estrangeiros, com esse tipo de ilícito, com esse tipo de situação errada. Pois bem, pessoal, então o que acontece? Muitas vezes, grande parte do pescado local era pego por embarcações clandestinas, o batalhão ambiental pegava uma grande parte, né? Mas outra parte ia embora, ou para o Amazonas, ou para o Pará, vamos dizer assim, e aí o peixe era beneficiado por lá e depois mandado para cá. E você ia comprar o pescado. De onde é esse pescado aí? Ah, é do Amazonas, ah, é do Pará. Pessoal, era daqui, né? E aí eu pergunto, nesse caso a lucratividade ficava para a gente. Claro que o batalhão ambiental aprimorou, melhorou, mas ainda temos, vira e mexe, algumas notícias, né? Mas, de qualquer forma, temos que lembrar, então, que é predominantemente artesanal e a demanda local não é bem atendida, vamos dizer assim, especialmente em momentos como Semana Santa. A gente dá jeito, os governos aí conseguem gerar condições para que se tenha acesso ao pescado de qualidade. Mas, de modo geral, o que está acontecendo a nível de mundo, de Brasil e de Amazônia, problemas ambientais podem estar incorrendo em situações negativas, né? Efeitos desastrosos como mortandade de peixe, que já foi vista em alguns anos atrás, nível de Amapá. Mas não esquece, a prova deve ser pragmática, ela pode muito bem perguntar como é que é a pesca aqui, artesanal. A viscosidade maior é litoral do Calçoene, litoral de Santana, litoral de Mazagão, região pesqueira principal, o litoral santanense, litoral mazaganense, litoral do município de Calçoene, Amapá. Você tem muito pescado também na região dos lagos e rios que adentram, como Araguari, como Rio Jari, nessa nossa análise de pescado, né? Então lembre bem, aí você tem muitos tipos, pirarucu, tambaqui, tucunaré, né? Tem. Aí tem pirapitinga, dourada, aí você tem tilápia, aí você tem gurijuba. São vários e vários tipos aqui que a gente pode citar. A gente poderia passar quase 20 minutos aqui citando, né? Isso no contexto animal. Quando se fala no contexto vegetal, pessoal, a análise permanece interessante. Primeiro, castanha do Pará. Poxa, pessoal, quando se fala em castanha, eu posso falar castanha do Pará, eu posso falar castanha do Brasil, eu posso falar castanha da Amazônia, mas é a mesma castanha. Considerado o principal produto de noz oleaginosa do planeta, é a principal castanha do planeta Terra, e nós temos aqui no Amapá uma das maiores produções nacionais. Lembrando, castanha do Pará tem selênio, tem cálcio, tem potássio para quem quer realmente se desenvolver. Madeira, quando eu falo madeira, pessoal, não é qualquer madeira. Eu estou falando de madeira de lei, madeira nobre, aquela madeira que a gente encontra para fazer móveis e devido a isso é muito utilizado no setor moveleiro de expansão para o exterior e para outros estados no Brasil. Podemos dizer que o módulo daqui já foi muito retirado, quase não se encontra, mas tem muito macacaúba, palmulato, andiroba, cerejeira, nós temos cedro, e aí nós temos angelim roxo, angelim pedra, nós temos muita madeira de lei, só que grande parte, vamos dizer que mais de 70% já foi embora. E aí você começa a entender, poxa, a pessoa está escrito palmito, eu vou colocar palmito, mas eu vou colocar bem aqui o açaí. Sr. Edvando botou assim aqui no vegetal, extrativismo, mas tem aqui também no agricultável. É por isso que eu sempre digo, preste bem atenção. O açaí é um produto vegetal, frutífero, que pode ser relacionado à agricultura, ele pode ser cultivado, sim, é verdade, mas também pode ser encontrado em áreas de igapó, em áreas de várzea, em áreas de terra firme, mas na várzea. Então, o açaí, pessoal, ele pode muito bem ter sido polinizado por peixes, por pequenos mamíferos, por aves, que podem levar no bico esse bendito caroço, que pode estar sendo levado para um local que não detém áreas de açaizal. E então você começa a entender o açaí como um produto de dois lados, extrativismo vegetal
retirada da natureza, você buscou, você encontrou. E na agricultura, aí você cultivou, você colhe depois. Produto extremamente importante no prato do amapaense, no prato do amazônida, né? E aí, galera, nós começamos a entender. Pessoal de Wanda, mas e o palmito? Lembre, o palmito, de maneira geral, é retirado do tronco do açaí ou do tronco da pupunheira, ou seja, do açaizeiro da pupunheira. Diz a lenda que o da pupunha é um dos mais gostosos, né? Só que não tem tanta pupunha, ou não, tanta pupunheira quanto açaizeiro aqui no Amapá. Digamos que a rentabilidade aí é de ter uns 20 açaizeiros em um pupunheiro. Então, o que mais se tirava era de açaí. Teve um momento aqui, galera, lá para há uns 15, 18 anos atrás, que era muito intenso a produtividade de palmito. E aí, os órgãos ambientais foram chegando junto, mais de 70% era clandestino, e ficou só o legalizado. E lembrando, entre vender palmito e vender açaí, eu acho que a galera vende mais açaí do que palmito. Mas o palmito é rentável, dá para colocar numa salada, é um tipo de produto de exportação, mas não chega a ser um commodity, porque a gente não vende para o exterior como a gente vende o açaí. Então, sim, de fato, mais rentável o açaí. Aí vem, pessoal, minério. Interessante aqui, nesse momento aqui do minério, o extrativismo mineral, ele sempre dá problema, né? Descaracteriza o solo, gera erosão, desmatamento. Sim, vamos falar disso ainda a nível de projetos minerais, como o da ICOME, por exemplo, um projeto mineral louvável a nível de lucratividade, mas que deixou realmente, de fato, uma outra situação negativa a nível ambiental, social também. Pois bem, extração mineral. Geralmente, quando tu pensa em minério, tu pensa logo em manganês, mas pode pensar em ferro, pode pensar em ouro, pode pensar em cromo, pode pensar em tântalo, e agora o pessoal está pensando muito em petróleo. Observe bem o que eu vou falar aqui, pessoal. Quando falas em manganês, em ferro, em ouro, em cromo, em tântalo, tu estás pensando naquilo que nós temos muito aqui, mas nós temos nióbio, nós temos prata, nós temos diamante, mas não é aquela quantidade gigante. Agora, quando fala ferro, quando fala ouro, a quantidade é muito gigante. Inclusive, muitas empresas tiraram bastante ouro daqui, especialmente no momento em que nós tínhamos o território federal, e por ser território federal, você não detinha realmente muita soberania a nível da contenção dessa retirada de maneira muito austera, né? E aí você vai tirando e você não vai, até porque é um produto extrativista, né? Você, para ter de novo esse mineral, esse minério no caso, tem que ter milhões de anos para tê-lo de novo daquele jeito. Então, é uma coisa de recurso natural não renovável. Mas quando eu falo em petróleo, vem aquela pergunta, sou de Wander, petróleo vai cair na prova? Provavelmente sim. Eu acredito que a FCC não vai largar de mão o petróleo. Lembrando, petróleo é um mineral? Sim. Mas é um mineral como esse aí do cromo, do tântalo, do ouro? Provavelmente não. Podemos dizer, numa análise geológica, que o petróleo é um mineralóide. O petróleo é um tipo de minério. Por quê? Os minérios que a gente está citando aqui, como ouro, prata, chumbo e tal, e tal, e tal, são produtos que vêm de um contexto inorgânico. Já o petróleo é um produto que advém de animais e vegetais do período Jurássico e Cretácico, de milhões de anos atrás, que foram se tornando fósseis, né, pela sedimentação, pela força da Terra, transformando-se em hidrocarboneto. Você tem aí um produto que é utilizado ainda no planeta Terra de maneira muito gigante, e o Amapá, parece-me que a análise está sendo feita de que o petróleo do litoral amapaense é um dos mais rentáveis do planeta. Petróleo do tipo mais rentável, Brent, o petróleo que não precisa de tanto refino assim. E mesmo se precisar, o governo vai colocar aí, provavelmente sim, empresas que possam fazer o craqueamento, que possam refinar esse petróleo. Daí o nome refinaria, né? Vai melhorar a questão da infraestrutura, tudo já está sendo vinculado.
Então, é provável, pessoal, que haja uma pergunta na FCC sobre petróleo. E aí tu já sabe, a costa do Calçoene, costa oiapoquense, costa do município do Amapá. Não chega a ser a costa santanense, mas a ganense e mapaense. Desculpa, macapaense. Mas a costa tá bem para cá para vocês olharem aqui. Aqui, bem para cá. Essa costa bem aqui, pessoal. Essa costa bem aqui. Tá aqui a costa. Opa, minha nossa senhora. Deixa eu apagar isso aqui rapidamente. Tá, não estou conseguindo aqui agora, mas olha só. A costa do Oiapoque, a costa do Calçoene, a costa do Amapá são onde você detém as áreas mais próximas, porque os blocos estão a mais de 16, 17, 20 quilômetros distantes. Lembrando que quando você fala em impacto ambiental, pode existir sim realmente, mas esse impacto ele vai ser, se houver, que por enquanto não vai haver, e provavelmente não ocorrerá, ele vai ser levado por correntes marinhas para outros locais. Mas, de qualquer forma, vai ter todo um plano de contingência, tanto externo quanto interno, para que se haja aí realmente como livrar a natureza de problemas ambientais que possam ocorrer. Mas, de qualquer forma, pessoal, o petróleo amapaense, ele está à baila da análise aqui da gente, tá bom? Então, preste bem atenção. Quando se fala em economia do Amapá, a economia que nós falamos, que nós relacionamos com setores do vínculo economicista, setor primário. Então, a gente viu hoje na economia do Amapá, setor primário. Estamos remando para a beira. Lembre bem, hoje vimos, economia do Amapá, agricultura, pecuária, extrativismo, tem que melhorar bastante, mas ainda que tem que melhorar, melhorou, mas vai melhorar mais ainda. Investimentos estão acontecendo a nível de extração mineral do petróleo, nível de pesca muito está sendo aprimorado, a agricultura pecuária também, o aprimoramento vem sendo constante. Então, estamos remando para a beira. Na próxima aula a gente vai continuar falando de economia, a gente vai falar de setor secundário e terciário. E eu queria muito tê-los aqui de novo comigo. Eu aqui, professor Edivander Marini, você aí, do outro lado. Lembrando que educação é tudo, e para esse concurso público mais ainda. Fiquem todos com Deus, a gente se vê na próxima aula, próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus, um grande abraço do professor Edivander, só para você, do Desafio Online, Desafio EAD. Fique com Deus.